Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 74ª sessão ordinária neste 12 de dezembro de 2023. Em discussão, a ata da 73ª sessão ordinária realizada em 7 de dezembro de 2023. Não havendo ninguém queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Bom, boa tarde a todos. Sim, Excelência, temos um expediente encaminhado à presidência. Trata-se de ofício enviado pelo excelentíssimo conselheiro César Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Nesse expediente, a ATRICOM faz um agradecimento a esse tribunal pelo notável apoio emprestado ao sistema Tribunais de Contas na realização do 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado na cidade de Fortaleza, nos dias 28 de novembro a 1º de dezembro. De acordo com o presidente da ATRICOM, o encontro alcançou grande êxito e repercussão graças ao engajamento das entidades parceiras e dos apoiadores. Desse modo, conclui o presidente solicitando que esta sua mensagem de agradecimento seja levada também aos servidores desse tribunal que contribuíram para a concretização desse exitoso evento. Somente isso, Excelência. Agradecemos, doutor Luciano. No item conferência e medida cautelar, não temos nada. Perdão, cautelar nós temos o processo. Trata-se do processo TCE 6863-2023, sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. O órgão de origem é o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O requerentes é a primeira Coordenadoria de Controle Externo e a 7ª Coordenadoria de Controle Externo. Foram requeridos a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, CEINFRA, e Sérgio Luiz Lacerda Brito, secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia. Notificada foi a doutora Bárbara Carmadelli Loy, procuradora-geral do Estado da Bahia. Informo, desde logo, que temos um pedido de solicitação da sustentação oral por parte da PGE na pessoa da doutora Maristela. Seja sempre muito bem-vinda a esse plenário. Nesse momento, passo a palavra à conselheira relatora Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos, excelentíssimos pares. Apresentação do Ministério Público de Contas, doutor Marcelo Siqueira. Sempre muito boa a presença de Vossa Excelência nesta bancada. Secretaria da Mesa, plateia presente também, aqueles que nos assistem virtualmente. Senhor presidente, considerando a nossa extensa pauta do dia de hoje e também a nossa necessidade do cumprimento das metas para alcançarmos o nosso recesso natalino, eu solicito a condição, a permissão para fazer uma apreciação da presente medida cautelar por meio de uma leitura da sua parte dispositiva. De logo, eu antecipo que a questão, após desdobramentos ocorridos no ambiente da administração pública, se tornou uma questão de fácil resolução, de menor complexidade. Não havendo óbice de nenhum dos interessados, eu irei, então, à leitura da parte dispositiva. Em face do exposto, eu voto pelo arquivamento da presente medida cautelar em razão da perda do objeto decorrente da suspensão da concorrência de número 7 do ano de 2023 pelo Estado da Bahia por meio da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, para detalhamento do anteprojeto referencial de engenharia e do orçamento referencial. Caso superada essa preliminar, distinção do feito sem a análise do seu mérito cautelar, eu voto pela não concessão da tutela de urgência pretendida devido à suspensão da concorrência referida pelo próprio Estado por meio da sua secretaria, atingindo o pilar básico da concessão da medida cautelar, que é justamente o perigo da demora. Então, por esse motivo, é que eu me posiciono pela perda do objeto, arquivamento da medida cautelar. Esse é o voto. Agradecemos, conselheira Carolina, que nós colocamos em discussão. Não havendo
Oh, perdão, doutora Maristela. A senhora dispõe de... Ela dispensou? Não. Porque, na realidade, a manifestação do Estado, dando boa tarde a todos os senhores conselheiros, na pessoa do presidente, doutor Marcos Presídio, é no sentido de acolher, né, de ratificar o voto de doutora Carolina pela perda do objeto em razão da suspensão. A solicitação de sustentação oral foi feita porque o Ministério Público, em que pese a manifestação da relatora, o Ministério Público fez um parecer pedindo que ainda assim fosse concedida. Então, é por isso que a gente solicitou a fala, para falar nesse sentido. Então, a solicitação da medida foi feita pela coordenadoria, ela tinha 2 pontos. O primeiro ponto tinha a ver com os custos operacionais, que foi superado com os esclarecimentos, e o segundo ponto tinha a ver com a questão de suficiência do projeto. E o Estado fez a sua manifestação, mas entendendo que, após isso, tem havido a perda do objeto, porque o Estado suspendeu, antes mesmo da concessão da liminar, a licitação, e, inclusive, informa que vai fazer a contratação de uma empresa para refazer o termo de referência. Então, na realidade, tudo o que estava constando no edital de licitação passa a estar zerado. E não tem mais o perigo da demora, que seria o fundamento da cautelar. E, além disso, essa parceria ela já é fruto, né, ela já está prevista dentro das auditorias de acompanhamento de PPP. Então, o que vier a ser feito depois desses estudos, né, será observado durante a auditoria de acompanhamento, não havendo necessidade da manutenção, como solicita o MP, para ver se foram cumpridas as coisas apontadas pela auditoria. Todavia, se não forem atendidas, né, se for superada e esse plenário entender que não houve a perda do objeto, eu ratifico a defesa da Procuradoria, a defesa de mérito que está lá, em especial no que diz respeito à não obrigatoriedade do acompanhamento da orientação técnica OTIB 006 de 2016, utilizando-se, em verdade, o conceito de anteprojeto e não de projeto, uma vez que a lei de PPPs fala sobre anteprojeto, e agora a gente já tem um referencial, que é o que está estabelecido na nova lei de licitações, que determina, né, o que é que deve conter um anteprojeto. Nesse sentido, a minha fala, agradecendo. Nós que agradecemos, doutora Maristela, e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, há tempo para aprovado, indago, conselheira Carolina, se fará a conferência do feito. Nesse momento, excelência. Dou por conferido. O próximo item da pauta é consulta. Trata-se do processo TCE 7096-2023, sob a relatoria de quem vos fala. O consulente é o senhor Nilson Soares Castelo Branco. O órgão de origem é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Irei direto ao voto. O relatório já está disponibilizado. Voto. Em comunhão com as manifestações opinativas, lhe vislumbro que estão presentes os requisitos para recepcionar o presente expediente como consulta, pois ele fora devidamente formalizado pelo titular de um poder com indicação precisa das dúvidas por meio de quesitos objetivos relacionados à matéria de competência dessa Corte. O consulente pretende obter uma posição desta Corte acerca da existência ou inexistência de um prazo razoável entre a exoneração do servidor de um cargo público e a posse em outro cargo, de modo que tal intervalo não caracterize a interrupção do vínculo com a administração pública e, consequentemente, perda da contagem do tempo para fim de aposentadoria, como bem sintetizado pela Procuradoria de Contas. Para o MPC, a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência regula que, quando o servidor estiver ocupado sucessivos cargos efetivos na administração pública de qualquer dos entes federativos, a fixação da data de ingresso no serviço público para fins de verificação das regras aplicáveis para a aposentadoria observará a data da investidura mais antiga, desde que não tenha havido qualquer interrupção de prazo na transição entre os cargos. Colecionou decisão recente também do Supremo Tribunal Federal, a qual reconheceu que a interrupção do vínculo com a administração impede a aplicação de regras previdenciárias vigentes antes da saída do servidor, o que se extrai a partir do trecho abaixo. Agravo regimental dos recursos extraordinários administrativo previdenciário.
aposentadoria por tempo de contribuição, interrupção na prestação do serviço público, normas de transição, reingresso no serviço público após a emenda constitucional 41 de 2003, impossibilidade de utilização dos requisitos de aposentadoria da data do primeiro ingresso do serviço público, agravo regimental a qual se nega provimento. Também citou o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual enfrentou, no âmbito de uma consulta que lhe fora submetida, dúvida semelhante, ofertando a seguinte resposta, abro aspas, no caso de o servidor ter ocupado sucessivos cargos públicos, a data da posse mais remota entre os períodos ininterruptos é considerada como de ingresso no serviço público para efeitos de aposentadoria, fecho aspas. Acolho o entendimento do parquê, em que pese o robusto pronunciamento da TED, pois ele compõe o comando e a diretriz para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Dessa forma, em harmonia com o MPC, porém com uma sutil alteração, proponham as seguintes respostas consolidadas aos quesitos formulados pelo consulente. No âmbito da atividade administrativa de quaisquer dos poderes, em matéria de pessoal e em caso de sucessão de cargos públicos, a assunção do novo cargo público deve ocorrer na data imediatamente subsequente à exoneração no anterior, sob pena de configurar interrupção do vínculo funcional do servidor público com o ente respectivo. É o voto, senhores, que nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, atenho por aprovado e conferido. Próximo item da pauta, nós estamos no quesito denúncia. Há um pedido de inversão de pauta feito sobre o nobre advogado que está aqui presente para a sustentação oral, doutor Tiago, e assim eu farei, atendendo a solicitação de Vossa Senhoria. É o processo TCE 7281-2023, a denúncia sob a relatoria do conselheiro Judaso Penedo. A denunciante é a Lelo Instituição de Pagamento S.A. Advogados da denunciante é o senhor Ricardo Pagliari Levi, OAB São Paulo 155.566, senhor Tiago Magalhães Freitas Sá, OB São Paulo 429.818, e o senhor Samuel Lopes Parmegiani, OAB São Paulo 455.180. A denunciada é a Fundação Estatal Saúde da Família. O pregão eletrônico foi o 9 de 2023. Foi notificado o senhor Ricardo Luiz Dias Mendonça, diretor-geral da Fundação Estatal Saúde da Família. Com a palavra, o conselheiro relator, e já defiro o pedido de sustentação oral feito pelo doutor Tiago Magalhães Freitas de Sá, OAB São Paulo, 429.818. Vossa Senhoria tem um tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, após o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Judaso Penedo. Perfeitamente, Excelência, o saudando, estendendo também os cumprimentos aos senhores conselheiros, à representação da Procuradoria de Contas e todos aqueles que nos acompanham aqui de forma presencial, de modo especial, saudando aí a presença do patrono da denunciante, senhor Tiago Sá, que aqui se faz presente, e também aqueles que nos acompanham de forma virtual. Senhor presidente, o relatório foi disponibilizado com a devida antecedência e, portanto, passarei logo à proposta de voto, caso não haja objeção. Pelo silêncio, tenho por acolhida a proposta. Consoante já explicitado, a denúncia hora exame hostiliza o procedimento licitatório instaurado pela Fundação Estatal de Saúde da Família, FESF, que teve como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e refeição por meio de cartão eletrônico, com tecnologia de chip visando atender a necessidade dos trabalhadores, que eles prestam serviço, certo? Para a denunciante, através dessa peça, que o édito convocatório do certame, abre aspas, afronta a legislação atual aplicável aos serviços licitados, isso porque tanto a consolidação da Lei de Trabalho CLT quanto as regras do Programa de Alimentação ao Trabalhador, PAT, proíbe expressamente, 1, a oferta de taxa negativa e 2, a previsão de prazo de repasse, pagamento postecipado. A Lelo, que é a denunciante, desenvolve a tese de que as prescrições contidas na Lei Federal 14.442/2022, bem como as diretivas traçadas no Decreto 10.804 e na Portaria do Ministério do Trabalho, de número 672/2021, proíbem a concessão de prazos para repasse ou pagamento que descaracterize a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados, fulminando, portanto, o item 10.1 do termo de referência. Motivo
pelo qual, e dentro desses fundamentos, postula a denunciante a concessão de medida cautelar para determinar que a FESF mantenha suspensa a licitação. 2, que adeque desde logo o termo de referência de número 252/2023 para prever que o repasse pagamento aos valores ao contrato deverão ocorrer de forma antecipada. E do mérito que eles sejam concedida a representação da denúncia julgada como procedente. E quanto à contratação, a emergencial se realizar pela FESF, que o repasse e pagamento dos valores sejam depositados pelo contratado em favor dos trabalhadores e seja proibida a oferta de taxa negativa. O primeiro ponto que carece enfrentamento pertinente à competência desta Corte para dirimir a presente denúncia é a questão da competência. Seguindo na trilha aberta já em julgamento precedente de número TCE 001125/2023, da lavra do nobre conselheiro doutor Pedro Lino de Souza, tenho que este TCE detém competência para apreciar a denúncia em foco, embora seu exame esteja limitado e efetivamente limitada à aquisição dos recursos de alimentação e refeição custeados com recursos públicos de origem estadual, em conformidade com o parecer exarado pela ATEG. Com efeito, desponta que o item 9 do edital 09/2023, que a fonte de recursos prevista para tal contratação será a dotação orçamentária DGI, SESEX, DG, DGSS, FEFS-TEC, contratos de programa de telesaúde, apoio institucional e HPPP, regulação e mediação, LACEN, convênios, programa de primeiro emprego, maternidade, camaçaria e policlínica, serviço multiprofissional. Ademais da existência dos autos de informe, trazido sob referência 31.44.314.2, que foi consignada a disponibilidade de recursos orçamentários para atender a realização do ajuste, abro aspas, conforme a vigência dos serviços contratualizados pela CESAB e a FEFSUS. E aqui destacamos em ordem a espancar o entendimento que a totalidade dos recursos envolvidos provém de fonte estadual, nada obstante a declaração firmada no documento 31.44.311.1. Assim, o Estado da Bahia é apenas um dos cofinanciadores do FES, e aqui é bom frisar. Conheço, portanto, em parte da denúncia, cumprindo examinar na extensão aqui proposta o seu mérito, e aqui vejamos. A primeira questão que se apresenta para análise diz respeito ao procedimento de caráter emergencial, então instaurado para a viabilização da contratação por 6 meses do serviço de administração e intermediação do benefício de alimentação e refeição mediante cartão eletrônico. Quanto a essa matéria, impende assinalar que a pretensão deduzida em sede de liminar pela Lelo não comporta deferimento pela circunstância de 1. Tratar-se de contrato emergencial com prazo certo, com duração, que se mostra razoável em face do seu objeto, a par de engendrar. E o 2, o chamado perínculo e mora reverso, presente a função social da contratação em ordem a preservar os efeitos produzidos a assegurar a sua produção futura. Com efeito, privar os empregados colaboradores da denunciada, artigo 2º do caput da Lei 63.2176, desse importe de benefício de natureza alimentar, traduz uma inversão intolerável dos requisitos que devem nortear a concessão de uma medida cautelar, sabido que, desde os romanos, que vertente non parte de elantum. Nesse prumo, impõe-se deixar bem marcado que, mediante ponderação entre os interesses em jogo e a supremacia do direito, a vida sobreleva aos demais e atender às necessidades nutricionais dos trabalhadores se insere claramente nesse espectro, especialmente quando não se perde de vista que o ajuste impugnado favorece milhares de trabalhadores, estimados em 7 mil, encontrando-se em curso e prestes a se exaurir, nada recomendando, aliás, tudo desfavorecendo o deferimento liminar fosse no início do feito, seja até agora nos estertores da citada avença, já que o contrato emergencial está com data marcada para expirar agora em fevereiro. Prosseguindo no equacionamento das imputações lançadas, força convir que os questionamentos endereçados ao termo de referência quedam-se prejudicados, dado o fato de disciplinar uma contratação emergencial em plena execução, consoante se depreende no documento referendado, mais precisamente no item 1. Ademais, sequer sob as perspectivas versadas pelo Ministério Público no item BI, aliás, de seu opinativo, cabe incursionar sobre o ponto extremo de dúvida que a expedição de uma determinação a fim de que a Fundação Estatal promova o distrato do termo, contratação emergencial, não desenvolverá qualquer função utilitária, prestando-se sim a desfuncionalização do direito consoante lúcidas considerações já trazidas em sede de voto também pelo conselheiro doutor Honorato, sede do 00049/2021, e aqui traduzo a decisão anterior. Com relação à matéria, convém aqui trazer ainda a colação dos autos dos outros suprimentos ministrados pelo parquet especial naquele feito. E aqui vejo, segundo a doutrina civilista,
o distrato constitui uma espécie de resilição do negócio jurídico de um lado e encerra o contrato para o futuro, ostentando natureza bilateral, porque assenta dupla declaração de vontade. O único aspecto que, a meu sentir, poderia vir a ser escrutinado no âmbito do aludido termo de referência 252/2023 vincula-se à responsabilidade post-pactum, fintum, cuja sede própria, todavia, seria ou será o processo de prestação de contas no contrato, e mesmo assim, quanto aos recursos estaduais que deram ensejo de aquisição dos benefícios de alimentação e refeição no bojo do ajuste tido como irregular. Assim, submisso às razões aqui expendidas, considero prejudicados os pleitos concernentes ao termo de referência 252/2023, inclusive aquele direcionado à manutenção da suspensão do pregão eletrônico 09/2003, cujo acatamento redundaria na impossibilidade de avançar na licitação, cerceando os trabalhadores de acessarem o benefício do serviço de alimentação e refeição por meio de cartão eletrônico, ainda quando escoimados os vezos denunciados nesses autos. Do que veio a ser exposto, subsistem como temática a merecer solução aqui, pertinentes à possibilidade de pagamento diferido, no prazo de até 20 dias após a formalização e apresentação física da nota fiscal na sede do FEFSUS, com a discriminação do serviço devidamente atestada pelo setor responsável, acompanhada, aliás, de comprovação da manutenção das exigências de habilitação do termo de referência, e o emprego da taxa negativa, certo haver o ilustríssimo Pereira Goeiro afirmado sua admissibilidade. Isso posto, avançar para ferir as questões remanescentes, o que faço destacando que as fundações públicas de direito privado poderão vir a ser beneficiadas do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, em conformidade com o escrito no artigo 140 da portaria do MPT 67/2021. Nesse passo, convém deixar de logo assentado que o pessoal da Fundação Estatal de Saúde está submetido ao modelo seletista, destinatário, portanto, do escrito no parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, impondo-se aclarar que o viés trazido pelo NPC, na medida em que aponta para a regência a hipótese de regime sancionatório aplicável às empresas emissoras de instrumento de pagamento e auxílio alimentação, acaso procedam com desvio ou desvirtuamento de suas finalidades. Nessa toada, uma vez estabelecida uma correlação entre a Lei Federal 6321 e a Lei Federal 14442 de 2022, extraindo dessa um liame a convicção de que as vedações impugnadas em sede dessa lei têm como escopo evitar que as empresas participantes do Programa de Alimentação do Trabalhador seja atribuído um duplo benefício, quer seja a isenção tributária para implementar os programas de alimentação a seus trabalhadores e o desconto dos fornecedores do cartão alimentação e refeição. Estou em que essa leitura de regra implica na impossibilidade do afastamento do veto à concessão de desconto ou deságio ou pós-pagamento de valores dados os termos peremptórios aqui vazada, e aqui traduzo o artigo 3º da referida lei. Em face do exposto, me pronuncio pelo conhecimento em parte da denúncia, julgando-a procedente, também em parte para reconhecer a ilegalidade nos pós-pagamento e na admissão de taxa negativa, determinando outrosim a Secretaria de Saúde para que elabore normativa e emita orientações às entidades que administram unidades da rede estadual de saúde por meio do contrato de gestão, no sentido de que, ao realizarem contratações cujo objeto seja a contratação de empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio e alimentação a serem custeados com recursos financeiros estaduais, adequem os instrumentos à convocação e contratação ao quanto previsto no artigo 3º da Lei 14.442/2002, julgando prejudicados os pedidos relacionados ao termo de referência de número 252/2023. É, portanto, a proposta de voto, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Gildásio Penedo, e passamos a palavra ao doutor Tiago Magalhães Freitas Sá. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Boa tarde, senhor presidente. Agradeço pela palavra. Demais conselheiros, excelentíssimo relator, demais presentes. Depois desse voto, sugestão de voto super robusta que enfrentou muito bem a questão nos termos requeridos pela Alelo, serei bem breve, apenas para destacar que esse voto privilegia e coloca em foco a política pública envolvida na contratação. O foco aqui, excelências, é o trabalhador, como muito bem posto na sugestão de voto. E esse é um mercado que aí vem se desenvolvendo há vários anos, né? A primeira lei é de 76, ou seja, há quase 50 anos. Nesses 50 anos, alguns erros foram cometidos, alguns acertos foram cometidos e levou ao Ministério do Trabalho e ao Legislativo Federal
a proibir práticas que até então eram possíveis, como o prazo de repasse e a taxa negativa, que, na verdade, não tinham foco e não beneficiavam o trabalhador, que é o foco do programa, da política pública, do programa de alimentação dos trabalhadores, mas sim ou os empregadores ou as empresas facilitadoras, ou seja, terceiros instrumentos e ferramentas envolvidos no programa. Então, é por isso que, em 2021, essas duas práticas elas foram vedadas pela legislação, pela CLT e também pela legislação específica do PAT, e isso foi muito bem reconhecido pelo voto ora sugerido. Então, ressaltando esse ponto, esse histórico, eu encerro a minha fala e agradeço muito pela palavra. Nós que agradecemos, doutor Tiago, seja sempre muito bem-vindo a este plenário e está aberta a discussão. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada a proposta do relator conselheiro Judaso Beneda e indago Vossa Excelência se fará a conferência do feito. Confiro sim, Excelência. Do conferido. Próximo processo, voltamos ao rito normal da pauta, é o processo TCE 5145-2023, tendo apensos mais dois processos, o TCE 5193-2023 e o TCE 5206-2023. Isso é uma denúncia sobre a relatoria do conselheiro Pedro Lima. Não. A denunciante é Bio Trauma Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Limitada. A representante legal da denunciante é o senhor José Raimundo da Silva. Advogados da denunciante é o senhor André Santana Navarro e a senhora Letícia Verano Barros. A denunciada é a secretária da Saúde do Estado da Bahia. Pregão eletrônico de número 327-2023, 328-2023 e 330-2023. Foram notificados a senhora Carla Patrícia dos Santos Maia, presidente da Comissão de Licitação para Aquisição de Hortas, Próteses e Materiais Especiais, o senhor Newton Nunes Café Filho, integrante administrativo da Comissão de Hortas, Próteses e Materiais Especiais, senhor Igor Lobão Ferraz Ribeiro, superintendente de Atenção Integral à Saúde, e a senhora Roberta Silva de Carvalho Santana, secretária de Saúde do Estado da Bahia. Nesse momento, passo a palavra ao conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lima. Eu agradeço, senhor presidente. Considerando que o relatório do presente processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 5/12/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço licença para ir direto à parte dispositiva deste. Vamos lá. Ante o exposto, em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto A. Pelo conhecimento das denúncias em foco, por atenderem aos requisitos de admissibilidade legal e regimentalmente previstos e, no mérito, possuem improcedência, haja visto que a unidade técnica desse TCE não considerou evidenciadas as supostas irregularidades apontadas. B. Pela juntada de cópia dos autos dos presentes processos aos autos da prestação de contas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, referente ao exercício 2023, tão logo ocorra a sua autuação. E C. Pela expedição de recomendação à Coordenadoria de Controle Externo competente para que avalie, à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, assim como, tendo por base os critérios auditoriais de risco, relevância e materialidade, a pertinência de realizar auditoria de escopo específico para analisar as metodologias, as bases referenciais e outros critérios aplicados pela CESAB para definir os preços dos materiais da OPME nos processos de aquisição, realizando, caso oportuno, comparativo em relação aos preços utilizados nas licitações e nas contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação. É como voto, senhores. Agradecemos, conselheiro Pedro Lima, e colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Do conferido. Próximo processo é uma denúncia. É o processo TCS 8105-2023, sob a relatoria do conselheiro Inaldo da Paixão. O denunciante é a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada. O representante da denunciante é o senhor João Márcio Oliveira Ferreira, sócio proprietário. Os advogados da denunciante,
com suas devidas OAB, a denunciada, a vinculação e a notificada, estão sendo listados nas nossas telas. Com a palavra, o conselheiro relator Inaldo da Paixão. Eu agradeço, senhor presidente, e o processo eu vou acompanhar os opinativos da primeira CCE ATEG do Ministério Público pelo conhecimento da presente denúncia, formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresária Limitada, realizar em função do pregão eletrônico 2023006, realizado pela SERB, tendo em vista que se encontram os presentes requisitos exigidos para a sua admissibilidade pela sua extinção sem resolução do mérito, considerando que as cláusulas vitalícias relatadas nessa denúncia foram objeto de impugnação pela denunciante, julgada provida e que ocorreu alteração do edital no âmbito da própria SERB, sendo patente a perda superveniente do objeto do presente feito. É o voto. Agradecemos, conselheiro Inaldo da Paixão, e colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada e eu indago, Vossa Excelência, se fará a conferência Confiro, Vossa Excelência. do feito. Dou por conferido. Próximo processo, também uma denúncia, trata-se do TCE 677423, sob a relatoria do conselheiro João Bonfim. A denunciante é a Confiança, Serviços e Soluções em Mão de Obra Limitada. Advogados da denunciante, o Carlos Martins Souto Neto, e a denunciada da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, pregão eletrônico 3023. Foram notificados o senhor Adelvino da Silva Góes Filho, secretário de Administração do Estado da Bahia, e o senhor Eduardo Duarte Neto, sócio-diretor da APA, Serviços Temporários e Efetivo Limitada. O advogado da APA, Serviços Temporários e Efetivo Limitada, é o senhor Alexandre Augusto Lanzoni. Com a palavra, o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, apresentação do Ministério Público de Contas, senhores servidores, o relatório já foi devidamente publicado no site do Proinfo, do Tribunal de Contas, e eu vou ao voto. Cotejando as alegações contidas na inicial, com as informações técnicas relacionadas pela Secretaria denunciada e pela empresa vencedora do certame, não restaram demonstrados, no meu entender, os requisitos exigidos para a concessão de cautelar no âmbito desta Corte de Contas nos modos pleiteados. Assim, em 31 de setembro de 2023, indeferir a medida cautelar requerida por não estar presente o fumus boniuris e o periculo in mora, e determinei que a GECOM notificasse as partes da decisão denegatória da cautelar e em ato contínuo que os autos fossem à ATEG para emissão de parecer sobre o mérito da denúncia. A ATEG se manifestou, a sexta CCE do mesmo modo, e por derradeiro colhi o parecer do MPC, que em 21/11/2023 também aderiu ao opinativo pela admissibilidade e improcedência da denúncia. Com efeito, a admissibilidade da denúncia se impõe em face à observância dos requisitos previstos nos artigos 113, parágrafo 1º da Lei Complementar 8666 e artigo 32 da Lei Complementar Estadual 0591. Quanto ao mérito, adiro integralmente aos entendimentos técnicos uníssonos quanto à improcedência da denúncia, porquanto não restaram constatadas irregularidades noticiadas pela denunciante relativas ao lote 4 do pregão eletrônico 3023. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da presente denúncia, face à observância dos requisitos previstos no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666 e artigo 32 da Lei Complementar Estadual 591, e no mérito, pela sua improcedência, não tendo sido constatadas as irregularidades no lote 4 do pregão eletrônico, número 3023, noticiado pelo denunciante, é como voto. Nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, auditoria e inspeção. Temos o processo TCE 13003-2022, a auditoria sob a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo.
O objeto é acompanhar o projeto de manutenção e reabilitação de rodovias do Estado da Bahia, segunda fase pré-mar, segunda etapa. O órgão de origem, Secretaria da Infraestrutura, período é de 1/1 a 31/8 de 2022. Responsáveis são o senhor Marcos Benício Foltes Cavalcante e a senhora Maria Amélia Pompeu do Amaral. Notificados foram o senhor Sérgio Luiz Lacerda Brito, secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, e Saulo Filinto Pontes de Souza, diretor-presidente de Infraestrutura de Transporte da Bahia. Com a palavra o conselheiro Gildásio Penedo. Perfeitamente, excelência. O relatório disponibilizado. E aqui trago a proposta de resolução. Considerando o quanto a primeira CCE deste tribunal realizou auditoria de acompanhamento do projeto de cofinanciamento no âmbito da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, através do programa Premar, considerando que o relatório de auditoria elaborado pela primeira CCE apresenta inconformidades referentes a irregularidades em manutenção de obras, 2, deficiência na sinalização vertical e de ocorrência de defeitos de pavimento, propõe, se for o caso, em consonância com a manifestação também do Ministério Público, se for unanimidade, pela expedição de recomendações à Superintendência de Infraestrutura Sítio, para que evite esforços para o saneamento das irregularidades apontadas pela equipe técnica e, por unanimidade também, se for o caso, dar conhecimento do teor do relatório autorial ao Superintendente da Sítio e ao Secretário de Infraestrutura para conhecimento das irregularidades apontadas e as fragilidades nesse relatório. É a proposta. Que nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, tenho por aprovada, conselheiro Gildásio, eu indago se Vossa Excelência fará a conferência. Confiro sim, excelência. Dou por conferido. Vamos passar agora para o item prestação de contas. Senhores, com a necessidade de ausência, em breve, do conselheiro Hinaldo da Paixão, nós vamos aqui fazer uma inversão da pauta para os processos que constam o conselheiro Hinaldo da Paixão e podem comprometer a nossa meta anual. Neste caso, eu estou passando agora para o processo item 9, prestação de contas, que é o processo 1636 de 2022. É um processo de contas da administração indireta, que tem como turma o relator o conselheiro João Bonfim e o revisor o conselheiro Hinaldo da Paixão. É o exercício de 2021, o órgão de origem é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia, AGERBA. Foram notificados o senhor Francisco Luiz Borges da Cunha, procurador assistente do Núcleo de Atuação da PGE junto a esse tribunal. As unidades com seus respectivos responsáveis deveriam estar sendo mostradas na tela, e assim eu solicito mais uma vez. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, dando permissão para ir direto ao voto, se o nobre revisor não tiver nenhuma oposição. De acordo, Excelência. Voto. Está longe, hein? Pulou aqui, eu não consigo. Desculpem, em função da alteração, eu tive uma dificuldade aqui para chegar ao processo que foi apregoado pelo presidente. Compulsando os autos, verifico que há apontamentos que extrapolam, ora as competências legais da autarquia, ora os limites da gestão da AGERBA, vez que o gestor está adstrito às disposições legais que regem e estrutura a administração pública,
exemplificam tais situações os seguintes apontamentos: ausência de autonomia administrativa e funcional da AGERBA, requisito imprescindível para caracterizar uma autarquia sob regime especial, e ausência de autonomia financeira da AGERBA, requisito imprescindível para caracterizar uma autarquia sob regime especial. Com efeito, faz-se indispensável segregar os apontamentos que efetivamente se referem à atuação da AGERBA, afastando aqueles que não são de responsabilidade da CEINFRA, com vistas ao julgamento da prestação de contas em epígrafe. Analisando as justificativas apresentadas, identifico a adoção de ações pela autarquia para a correção das fragilidades apontadas pela auditoria relativa à sua gestão, que, associado ao cenário desafiador enfrentado pela AGERBA durante o exercício de 2021, marcado pelo auge da pandemia do coronavírus, permitem o afastamento do juízo de reprovação proposto pela auditoria IMPC, pois, para mim, numa avaliação sistêmica, constato, em apertada síntese, deficiência de controle interno passíveis de imposição de ressalva em razão dos seguintes apontamentos: formalização da prestação de contas, item 5.1, controle de planejamento do serviço público, item 5.5, regulação dos serviços públicos e entidades, item 5.6, fiscalização do serviço público quanto ao seu desempenho operacional, item 5.7, cumprimento das leis de acesso à informação e de direitos dos usuários, assim como aqui estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos ou funções e reincidência de achados auditoriais, item 5.9. Pelo exposto, harmonizando meu entendimento com os opinativos da ATEG e da PGE, voto pela aprovação com ressalva das contas prestadas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e Energia, Transporte e Comunicação da Bahia, AGERBA, referente ao exercício de 2021, convertendo em recomendações as sugestões de determinações da AGERBA, elencadas no relatório de auditoria, como voto. Conselheiro Inaldo da Paixão, como revisor, como se manifesta? Acompanho. A turma converge e nós colocamos em discussão. Não há... Peço a palavra. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Pedindo a devida vênia à turma julgadora, eu me manifesto pela desaprovação das contas do senhor Carlos Henrique Azevedo Martins, diretor executivo da AGERBA no exercício de 2021, com aplicação de multa no valor de R$ 8.000 em razão das irregularidades apontadas no relatório de auditoria. Também me posiciono pela aprovação das contas da senhora Thaís Flores Nunes, diretora executiva da AGERBA, substituta, qual permaneceu no cargo por apenas 37 dias. E ainda voto pela expedição de determinações à AGERBA, todas sugeridas pela equipe de auditoria, em seu detalhado parecer, senhor presidente, é assim que me manifesto. Agradecemos, conselheira. E nós continuamos em discussão. Em discussão, conselheiro de Senhor presidente, eu serei breve, dada aí o avançar da nossa pauta, mas eu vou acompanhar parcialmente a posição da turma e também da nobre conselheira Carolina, que traz uma divergência. E me parece, senhor presidente, que a questão de mérito que gera a dissonância nesse momento, ela reside em alguns apontamentos. Mas entendo, até de certa forma, pela própria amplitude do relatório auditorial, quero de logo louvar o consistente relatório auditorial dessa prestação de contas. Tive, como faço costumeiramente, a atenção de todos os processos em julgamento, acompanhar, sobretudo, os posicionamentos da auditoria e também do Ministério Público, de modo especial, e, de certa forma, relevo ganha uma ampliação muito destacada no relatório auditorial, os pontos que, dentre outros, mas sobretudo aqueles que merecem o juízo reprovativo, tanto da auditoria como do Ministério Público, eles se referem, até pela detalhada consideração que traz a auditoria, em relação
ao que o conselheiro João Bonfim, da condição do relator, traz, que são a questão relacionada à ausência de autonomia administrativa e funcional da GERBA, requisito imprescindível para caracterizar uma autarquia sob regime especial. Esse ponto é o 5.21, e a ausência de autonomia financeira da GERBA, requisito imprescindível para caracterizar uma autarquia sob regime especial. Esses dois pontos, me parece, foram os pontos nucleares que, de certa forma, realçaram o posicionamento tanto da auditoria quanto do Ministério Público para o juízo de desaprovação. E aqui eu me valho, sobretudo, do parecer auditorial, que, em consideração, traz a seguinte questão. Abro aspas. As situações constatadas por esta auditoria demonstram a ineficaz atuação da gestão da GERB no exercício das suas finalidades que lhe foram atribuídas por meio de sua lei de criação e o seu regimento interno, bem como daqueles que lhe foram otorgados pelo Estado. Restou evidenciado que as irregularidades identificadas impactaram significativamente na qualidade da prestação dos serviços públicos que lhe foram concedidos e delegados a particulares. Portanto, a opinativa está baseada na premissa de que houve grave infração às referidas normas legais e regulamentares de natureza operacional. Então, de certa forma, a contaminação para o juiz de desaprovação decorre justamente dessas duas questões, conselheiro Antônio Honorário. E me parece que o voto do conselheiro João Bonfim traz na medida a ponderação necessária. O que nós estamos a tratar aqui é de uma ausência de autonomia administrativa e funcional da GERBA e de ausência de autonomia financeira da GERBA também relacionada a essa infra. Veja, a questão de fundo está relacionada à própria lei de criação da GERBA. Então, imaginar. Então, é um ponto que permanece desde a sua criação, salvo engano, do ano de 1999. Foi a lei que criou a GERB. Então, me parece que é um tanto demasiado responsabilizar o gestor, que, ora, nesse momento, assume a condução dos feitos, por uma questão que, independentemente da sua vontade, não está na sua alçada de competência. Isso é um projeto, primeiro, de origem, iniciativa do próprio Poder Executivo, passando pelo crivo da Assembleia Legislativa. Então, de modo que, por esses argumentos, me parece razoável a ponderação, eu voto, portanto, acompanhando o relator pela aprovação, vota com ressalvas em relação aos outros apontamentos, acompanha a conselheira Carolina em relação à aplicação de multa, porque, independente desses pontos serem os nucleares, no meu sentir, existem outros apontamentos que aí estão na seara de ação do próprio gestor, votando pela aplicação de multa no montante de R$3.000 em desfavor do senhor Carlos Henrique de Azevedo Martins, diretor executivo da GERBA, pelos pontos remanescentes, os quais, dentre esses, afasto estes, por entender que não estão na sua seara de atuação, mas remanescendo os demais, sobretudo relacionados à questão do controle interno, em que pese a ponderação do conselheiro Bonfim em relação ao ano pandêmico, o ano que efetivamente toda a administração pública brasileira e mundial esteve, de certa forma, tocada por aquela grave realidade, mas remanescem alguns pontos que entendo justificantes para aprovação, com ressalvas e multa no montante de R$3.000. É assim que voto. Agradecemos, conselheiro Gildásio. Encerrada a discussão, colherei votos do conselheiro, nesse momento, o conselheiro Antônio Norato. Da turma. Como se manifesta o conselheiro Pedro Lino? Carolina. O senhor acompanha o conselheiro Norato? Com a turma, então o voto da turma é o vencedor e eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Salvo a redação. Dou por conferido. Vamos agora por item 3. É o processo TCE 1465-2023. É um processo de contas da administração direto, exercício 2022, que tem a turma o conselheiro Hinaldo da Paixão e o revisor conselheiro Gildásio Penedo. O órgão de origem é a Secretaria de Comunicação Social, SECOM. Secretário é o senhor André Nascimento Curvelo, pelo período de 1/1 a 31/12 de 2022, e é pela Diretoria Administrativa e Financeira o senhor Roberto Vieira Passos, do período de 1/1 a 30/8 de 2022, e o senhor Noé Américo Mascarenhas Neto, pelo período de 31/8 a 31/12 de 2022. Com a palavra o conselheiro relator Hinaldo da Paixão. Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a sua deferência e, no voto que trago, apresento o resumo de todos os pontos levantados pela 6ª CCE, que opinou pela aprovação das contas, e também trago
a posição do Ministério Público, os esclarecimentos apresentados pelo gestor. E, em sede de conclusão, eu vou acompanhar os órgãos opinativos, né, especialmente a sexta, para aprovar as contas do senhor André Curvelo, com recomendações, a do senhor Roberto Vieira Passos, na condição de ordenador de despesa da Diretoria Administrativa e Financeira, com ressalvas em relação aos itens 5311, que é pagamentos em atrasos a credores, o item 5312, que é a questão do DEA, que é uma falha sistêmica no Estado, o 5313, também em relação ao DEA, o 5316, não comprovação de vantajosidade da licitação, o 17, ausência de detalhamento dos serviços de publicidade contratados, o 5318, repetição sistemática de orçamentos com mesmo concorrentes e mesmo vencedor, e o 5319, falta de regularidade das rádios representadas perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e o 10, não identificação do valor cabível a cada subcontratante que representa as rádios. Pela aprovação das contas do senhor Noel Mascarenhas Neto, ordenador de despesa plenamente, expedição de recomendações à unidade técnica, que continua monitorando as ações descritas no plano de trabalho enviado pela SECOM, e a expedição de recomendações da SECOM para que adote medidas administrativas necessárias para a atualização e para a manutenção das informações disponibilizadas no painel de despesa e publicidade. É o voto, Excelência. Eu consulto como vota o revisor. Senhor presidente, nobre conselheiro Antônio Norato, assumindo nesse momento a condução dos feitos. Um minuto, devolva a presidência ao conselheiro presidente. Conselheiro, Como se manifesta o revisor? senhor presidente, eu vou acompanhar a posição da relatoria no processo em tela, não deixando de fazer um registro, senhor presidente. Espera aí. Por favor, desculpa. Pode fazer, que ele está Perfeitamente, excelência. Então, assentado na presidência, com a tranquilidade que deve nortear suas ações, eu retomo a minha fala para deixar assentado, senhor presidente, conselheiro, que irei acompanhar vossa excelência, não deixando de registrar, sobretudo, até porque cabe também ao papel do órgão de controle, e por vezes temos sendo aqui necessariamente duros em determinados julgamentos, e não poderia deixar de ser, dada a irregularidade presente, e muito mais em função do próprio poder delegado pela própria Constituição a um órgão de controle, no que tange ao aprimoramento e o aperfeiçoamento da gestão pública. Quero ressaltar a expressividade e avanços em relação a essa unidade. Já tive a oportunidade aqui de acompanhar os últimos anos dessa unidade jurisdicionada, e havia, por diversas oportunidades, diversos apontamentos trazidos pela auditoria ao longo dos últimos exercícios, mas percebo, e há, portanto, o próprio reconhecimento da unidade, na medida que nessa conta, por exemplo, já há o opinativo pela aprovação de todos os órgãos pré-opinantes, o que efetivamente registra, né, o intuito à disposição da gestão no sentido da correção e do aprimoramento dos itens que, por vezes, são destacados pelo órgão de controle. Então, de modo que eu acompanho na íntegra a posição de voto do nobre relator, não deixando de fazer esse registro em função da percepção clara do desejo de correção e do aprimoramento da gestão pública em relação a essa unidade jurisdicionada, senhor presidente. A turma converge e nós colocamos em discussão. Peço a palavra. A palavra à conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho a turma julgadora, endosso
com parcimônia as palavras do conselheiro Judásio Penedo. Efetivamente, presenciamos uma evolução no sentido positivo do comportamento da administração pública no que diz respeito à Secretaria da Comunicação. Contudo, senhor presidente, no item E do voto emitido, em se tratando de violação à norma legal, eu encaminho por meio de determinação, e assim está previsto, pela expedição de determinação à SECOM, direcionada ao seu dirigente máximo, para que adote as medidas administrativas necessárias para a atualização e manutenção das informações disponibilizadas no painel Despesas com Publicidade, bem como divulgue periodicamente as informações sobre os valores pagos pelos tipos de serviços e fornecedores de cada meio de divulgação, em observância ao quanto previsto no artigo 16 da Lei Federal de número 12.232, do ano de 2010, e em especial aos princípios que regem a administração, princípios caros e valorosos ao sistema republicano da transparência e da publicidade. Tudo isso é claro, senhor presidente, nobre turma julgadora, na perspectiva colaborativa, acreditando que a unidade administrativa sempre pode melhorar e entregar mais no sentido da harmonia com o que prevê o ordenamento jurídico, em especial os valores consagrados na nossa Constituição Federal. É o voto. Encerrada a discussão, dada a divergência, colheremos voto. Como vota o conselheiro João Bonfim? Eu voto acompanhando a turma. Como se manifesta o conselheiro Antônio Norato? Como se manifesta o conselheiro Perulino? A turma. A turma proposta vencedora, indago Vossa Excelência, conselheiro Inaldo, se fará a conferência do feito. Salvo redação. Do conferido. Vamos passar agora ao item 5 da pauta, é o TCE 7196-2019, também um processo de conta da administração direta, o exercício é 2018. A turma é o conselheiro relator Judásio Penedo e revisor Inaldo da Paixão. O órgão de origem é a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Responsáveis são o senhor Walter de Freitas Pinheiro, período de 1/1 a 16/10 de 2018, e a senhora Isabela Paim Andrade, do período de 16/10 a 31/12 de 2018. Com a palavra o conselheiro relator Judásio Penedo. Perfeitamente, excelência. O relatório foi disponibilizado com a devida antecedência. Não havendo oposição, irei à proposta de voto. E, sobretudo, com a anuência do revisor, conselheiro Inaldo Araújo. Concluída a instrução processual, inclusive a análise dos esclarecimentos apresentados, a auditoria pugnou pela desaprovação da prestação de contas relativa ao exercício 2019 da Secretaria da Educação, sob a responsabilidade do senhor Walter de Freitas Pinheiro, de 1º de janeiro de 2018 a 16/10 de 2018, e senhora Isabela Paim, ao período remanescente, considerando a infração de norma legal apontada, quer seja no item 5.81, permanência de contratação temporária via reda, após a assinatura do TAC 163 de 2016, além de expedição de multa em face das falhas observadas no item 581, 5165222, 523, 551 e 5621. Malgrado opinativo e reprovativo da unidade técnica, tanto a assessoria técnico-jurídica quanto o parquê de contas quedaram-se pela aprovação das contas com ressalvas de aplicação de multa, entendendo inexistir elementos suficientes que resultassem na reprovação. Quanto ao mérito, tecerei alguns comentários daqueles pontos que entendo os mais relevantes. Com relação à permanência de contratação temporária por REDA, dos terceirizados que migraram para o REDA, após ter expirado o prazo, a equipe técnica constatou que a Secretaria da Educação descumpriu o termo de compromisso de ajuste de conduta, o TAC 163 de 2016, firmado entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e a Secretaria, com o objetivo de iniciação do processo licitatório no prazo de 180 dias. Segundo a 5ª CCE, mesmo após a expiração do prazo improrrogável de 1 ano estabelecido pelo TAC, houve a manutenção das respectivas contratações por regime especial de direito administrativo, pessoas que não foram autorizadas pelo referido TAC e que não participaram do processo seletivo. E o não atendimento do TAC parece que ensejou no julgamento de ação de execução de termo de ajuste de conduta, cobrando do Estado o valor de R$ 706.450 referente à multa diária. Salientes que, em sessão extraordinária virtual realizada no período de 2021,
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região acolheu a preliminar da incompetência absoluta do trabalho para o julgamento da demanda suscitada do Estado da Bahia em sede de recurso de agravo. Em resposta ao apontamento, os gestores alegaram que, em síntese, que a Secretaria enfrentava naquele exercício cenário em virtude do alto índice da despesa contratual das empresas prestadoras de serviços terceirizadas, as quais teriam deixado de pagar salários e também verbas trabalhistas aos seus empregados, o que teria afetado diretamente o funcionamento das respectivas unidades. Por esse motivo, foi formalizado um novo TAC em 2018 com o Ministério Público do Trabalho, através de reta. Prossegue sustentando que, a partir da assinatura do TAC, segue isoladamente ou em articulação com a PGE, com a SAEB e outras secretarias de Estado, constitui grupos de trabalho que empreenderem esforços para afundar os estudos e pesquisas inclusivas a outros estados para a busca de soluções eficientes. Por fim, assevero que a contratação por meio das circunstâncias relatadas foi a medida mais econômica e melhor atender ao princípio da economicidade e da eficiência, por quanto providenciaram adotados a partir de 2016 e importaram numa economia de R$ 189.306.000. Sobre esse ponto, acolho parte da justificativa apresentada por entender que tal situação de deficiência pessoal afeta diversos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Estadual e, de muito, vem sofrendo com essa deficiência, impactando as atividades da unidade. Portanto, esse problema não é exclusivo da Secretaria de Educação. Ademais, analisando o contexto fático, em que as irregularidades aportadas foram cometidas, ponderando as justificativas apresentadas pelos responsáveis e em convergência com a manifestação do Parque de Contas sobre o achado de apreço, entendo que não merece o juízo reprovativo sobre as presentes contas, justificando, contudo, a aplicação de sanção e ressalvas, dada a gravidade do achado. No que toca à questão relacionada à DEA, a auditoria identificou o pagamento do montante de R$ 23.920.817,47 dos processos que estão adequadamente formalizados. Em resposta ao achado, a Diretoria-Geral da SEC encaminhou o ofício da DG, trazendo esclarecimentos pela Superintendência de Recursos Humanos SUDEP, informando que os pagamentos realizados de janeiro e fevereiro, como já veio sinalizando outros julgados, entendo que é uma questão de eficiência sistêmica da administração estadual, não recaindo somente sobre o gestor responsabilidade. Pagamento de serviços não executados. A 5ª CDE realizou inspeção física em obras de unidades escolares selecionadas, tendo constatado alguns serviços contemplados em planilha quantitativa não teriam sido executados. Com relação às demais irregularidades apontadas na situação processual, enquanto 40 violações do princípio da administração pública e regras jurídicas, norteio da administração pública, em consonância com o funcionamento do Parque de Contas, voto pela aprovação com ressalvas das contas do dirigente máximo da Secretaria de Educação, senhor Walter Pinheiro, e da senhora Isabela Paim, com as irregularidades destacadas no relatório autorial. Aplicação de multa no montante de R$ 2.000 em desfavor de Walter Pinheiro, em relação aos apontamentos citados, e pela determinação da atual Secretaria da Educação para que, à luz do Fundamento 91, adote as medidas, quer seja a correção das falhas identificadas, assegura as prestações de contas apresentadas no município do PET, instaurar procedimento para a consideração de prestadores de serviços terceirizados e pela expedição de recomendação. É o voto, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Gildas. Como se manifesta o revisor, conselheiro Rinaldo da Paixão? Com o relator. A turma converte e nós colocamos em discussão. A palavra ao conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu acompanho parcialmente o voto da turma, à exceção da aplicação de multa, bem como da determinação que propõe conversão para recomendação. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Encerrada a discussão, colheremos votos. Como se manifesta a conselheira Carolina Matos? Com o relator. Como se manifesta o conselheiro Antônio Honorato? Acompanho o voto divergente do conselheiro Bonfim. Como se manifesta o conselheiro Pedro Lino? A proposta da turma é vencedora. Indago Vossa Excelência, conselheiro Gildas, se fará a conferência do Confiro-se. Dou por conferido. Dando sequência, vamos ao item 6, que também o conselheiro Rinaldo faz parte da turma. É o processo TCE 1360-2021. É um processo de conta da administração indireta, exercício 2020, que tem como turma o conselheiro Gildas. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência avance, eu vou pedir o adiamento desse processo para o próximo dia 18. Assim será feito. Voltaremos agora para o âmbito normal da pauta, que é... Presidente, pela ordem. Com a palavra, o conselheiro Não, Rinaldo. somente para agradecer a Vossa Excelência a deferência, já que não considero um processo na pauta, com o meu nome, eu posso me retirar. Disponha sempre. Agradeço. Vamos lá. É o item 1. Prestação de contas. A ordem, senhor presidente. Eu já dizer exatamente isso. Trata-se do processo TCE 4127-2018, que é uma devolução de vistas. Eu indago a conselheira Carolina Matos se fará a devolução nesse momento. Eu peço adiamento, senhor presidente, para o dia 22 de fevereiro de 2024.
Assim será feito, conselheira. Item 2 da pauta do dia é o TCE 1121/2022. É a turma, o conselheiro relator, conselheiro Pedro Lino, revisou o conselheiro João Bonfim. A natureza é um processo de contas da administração direta. O órgão de origem é a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. As unidades estão nas nossas telas com seus devidos responsáveis. Nesse momento, eu passo a palavra ao conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente. E, ante o exposto, considerando que o relatório do presente processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 5/12/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço licença, portanto, para ir direto à parte dispositiva deste. Vamos lá. Ante o exposto, em sintonia com o posicionamento do Ministério Público de Contas, voto A, pela aprovação das contas com ressalvas do dirigente máximo da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, SEAP, senhor Nestor Duarte Guimarães Neto, relativos ao exercício 2021, em virtude das irregularidades constantes dos itens 5.3.1 e 5.3.2 do relatório de auditoria, com fundamento no artigo 24, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual 0591 e do artigo 122, inciso 2º, do Regimento Interno desse Tribunal, e expedição ao referido gestor das determinações mencionadas no corpo deste voto. B, pela aprovação das contas com pela aprovação das contas com ressalvas do gestor superintendente da gestão prisional, CGP, senhor Júlio César Ferreira dos Santos, do exercício 2021, em razão das irregularidades apuradas e devidamente comprovadas, constante dos itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.1 do relatório editorial, com fundamento do artigo 24, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual 0591 e do artigo 122, inciso 2º, do Regimento Interno desse Tribunal, e aplicação de multa no valor de R$ 3.000 ao referido gestor, em virtude da irregularidade constante do item 5.4.1 e do estado relatório, com fundamento no artigo 35, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 591, e C, pela aprovação das contas dos demais gestores da SEAP, relativos ao exercício 2021, liberando-os de responsabilidade, com fundamento no artigo 24, caput, da Lei Complementar Estadual 0591 e do artigo 122, inciso 1º, do Regimento Interno desse Tribunal. É como voto, senhores. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. Como manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu entendo que as irregularidades detectadas pela instituição processual, conquanto caracteriza violação a princípios e regras jurídicas que norteiam a atuação da administração pública, não se revestem de gravidade suficiente para, numa análise global e contextualizada, macular o método das contas e documentos. Todavia, deve ensejar a imposição das ressalvas proposta pelo o relator, bem como, no meu entendimento, a expedição de recomendações, de modo que eu não atribuo multa aos gestores e proponho a conversão das determinações em recomendações. Em discussão, encerrada a discussão, tolerei manifestações. Conselheira Carolina Matos, como se manifesta? Senhor presidente, à vista dos votos emitidos, eu pedirei
Respeitosa vênia ao conselheiro revisor do feito para acompanhar o relator, conselheiro Pedro Lino, na íntegra. Como se manifesta o conselheiro Gildazo Penedo? Com o relator. Como se manifesta o conselheiro Antônio Norato? O voto do relator é o vencedor. Eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Ai, meu Deus. Essa pauta acaba terça de manhã bem cedo. Vamos ao processo TCE 1612-2022. É um processo de contas da administração diretas 2021, que tem como turma o conselheiro Gildazo Penedo e o relator conselheiro Gildazo Penedo e o revisor conselheiro Antônio Norato. A unidade de origem é o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A vinculação é a Secretaria de Segurança Pública. As unidades com seus responsáveis e seus períodos estão sendo disponibilizados nas nossas telas. Com a palavra o conselheiro Gildazo Penedo. Perfeitamente, excelência. O relatório foi disponibilizado. Passo ao voto. Procedido o exame técnico, a quarta CCE, quedou-se pela aprovação com recomendações das contas do Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, do Departamento de Apoio Logístico, DAO, e do Departamento de Auditoria e Finanças, nos termos do inciso 2º do artigo 122 do Regimento Interno, para que as unidades adotem medidas capazes de sanear, notadamente que se refere àquelas relacionadas ao exercício. No contexto, as seguintes ocorrências sumariadas referidas ao relatório foram condutoras de recomendações pela auditoria: falhas, irregularidades, necessidade de apuração, obras concluídas em contabilidade devidamente. Cumpre salientar que a inobservância dos princípios do contratório foram ofertados. Examinando os apontamentos assinalados pela auditoria no exercício de apreciação, fica evidenciado que o Corpo de Bombeiros possui fragilidades e que já foi objeto de debate por parte do Pleno no julgamento das contas do exercício 2018-2019, com ressalva. Segundo a auditoria, houve agravamento da situação patrimonial da entidade diante da evidenciar piora nos seus indicativos. A título de exemplo, a equipe técnica informa que os bens localizados aumentaram de 9 para 23, bens com plaquetas extraviadas de 115 para 85, e, enfim, relacionados à questão do tombamento de patrimônio. A despeito do Departamento de Apoio Logístico, DAO, ao longo dos anos, buscando corrigir irregularidades apuradas, as comissões de inventários novas falhas vêm surgindo. A unidade técnica atribui a essa situação a falha de integração entre o SIMPA, Simpliplan e o CIAP. Resta evidenciado para que algumas irregularidades, exemplo daquelas relacionadas à área patrimonial, ultrapassam vários exercícios. Desde a época do Corpo de Bombeiros, integrava a estrutura da Polícia Militar até o exercício de 2021, não se tem notícia da adoção de providências. Compartilho o entendimento técnico acerca da necessidade de aposição de recomendações para que as unidades da CPM aprimorem os mecanismos. Ademais, o considerando relatório autorial, produzido pela quarta CCE, os esclarecimentos prestados entendo que os achados originais não caracterizam situação de apropriação de desvio de dinheiros públicos, contudo, já asseverado devem ser em posição de ressalvas do juízo reprovativo. Desse modo, voto pela aprovação com ressalva das contas do Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Departamento de Apoio Logístico e Departamento de Auditoria Financeira, quanto às falhas apontadas pelo relatório autorial da quarta CCE nos termos do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 0591, combinado com 122, inciso 2º do Regimento Interno, pela aprovação das contas das demais unidades, no termo do inciso 1º do artigo 122 do Regimento Interno, pela expedição de determinação atual do diretor máximo do CBPM, para que apresente um prazo de 90 dias um plano de ação. Para a expedição de recomendação atual do dirigente do CBPM, no sentido de que sejam adotadas medidas administrativas necessárias. É o voto, senhor presidente. Como se manifesta o revisor, conselheiro Antônio Norato?
Então eu transformo em recomendação. Agradecemos, conselheiros. Em discussão? Em discussão, conselheiro João Bonfim. De qualquer forma, eu seria o primeiro a fazer o voto, de modo que antecipo ainda na discussão, acompanhando na íntegra o voto do conselheiro relator, né? Sandra? Por entender que é pertinente a determinação proposta por ele, né? E também quanto ao prazo, né, de 90 dias, para que eu acho razoável para a apresentação de um plano de ação que foi proposto pelo voto do relator. Então, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro relator Gildardo Penedo Filho. Encerrada a discussão, colherei manifestação. Conselheira Carolina Matos, como se manifesta? Eu acompanho o relator do feito. Conselheiro Pedro Lino, como se manifesta? Eu indago Vossa Excelência, relator, conselheiro Gildardo Confiro. Filho, se fará conferência. Confiro, do Sua feito. Excelência. Agradeço e dou por conferido. Vamos ao processo TCE 1467-2020. É um processo de contas também da administração direta, esse de 2019. Tem como turma o conselheiro Gildardo Penedo, relator, e a revisora conselheira Carolina Matos, o órgão de origem, a Secretaria do Planejamento CEPLAN. Foi notificado o senhor Cláudio Ramos Peixoto, atual secretário do Planejamento do Estado da Bahia. A relação dos responsáveis pelas suas unidades e períodos estão nas telas. Com a palavra o conselheiro Gildardo Penedo. Perfeitamente, Excelência. O exame auditorial precedido pela terceira coordenação de controle externo, objetivo opinar sobre a regularidade da prestação de contas relativas ao exercício 2019 da Secretaria de Planejamento, sob a responsabilidade dos senhores gestores Antônio Henrique Moreira e senhor Walter Freitas Pinheiro, notadamente quanto aos aspectos da sistemática de elaboração do PPA 2020-2023, apresentado pelo Poder Executivo por meio da Portaria 2348/2019. Além disso, a unidade técnica também inclui no escopo do exame auditorial a análise do grau de atendimento às deliberações constantes da Resolução 125/2019 deste Tribunal, com relação à implementação de ações estipuladas pelo Plano de Ação da CEPLAN, em decorrência da auditoria operacional realizada entre janeiro e agosto de 2015 na sistemática de acompanhamento. Como resultado dos trabalhos realizados, a equipe técnica sugeriu a aprovação das contas do exercício sob exame, acrescida das recomendações para o saneamento das inconformidades. Nesse sentido, cumpre salientar a observância dos princípios constitucionais do contraditório da defesa, mediante regular notificação de gestor. Adentrando ao mérito das contas, a auditoria destacou inconformidades, as quais demonstram fragilidade do PPA, que, por sua vez, compromete a transparência do modelo teórico dos programas. Ademais, em análise da amostra selecionada do Programa de Educação, Saúde e Segurança Pública, foram verificadas fragilidades nos indicadores de metas, que comprometem o processo de mensuração, monitoramento e avaliação que devem ser alcançados e, consequentemente, a contabilidade pública. Cabe salientar que essas fragilidades vêm sendo reiteradamente objeto de recomendações e, nas últimas, de ressalvas no parecer prévio das contas do exercício 2016 e 2021, inclusive redução diária alerta ao exercício 2020. É sabido que o PPA é o documento que contém não apenas diretrizes, mas também os objetivos e metas a serem atingidos em médio e curto prazo da administração. Portanto, é uma ferramenta essencial para a implementação das políticas públicas do programa. Na visão desta relatoria, as irregularidades detectadas da instituição social não se reveste de gravidade suficiente para, numa visão global, comprometer o mérito das contas. Todavia, por representarem convidados imputados aos gestores da unidade nacional, atendendo os achados respectivos e função de ressalvas apelativas, recomendações e determinações. Assim, voto pela aprovação das contas do dirigente da CEPLAN, o senhor Antônio Henrique Moreira, de 1º de janeiro a 6 de 2019, o senhor Walter Pinheiro, para de 7 de 2019 a 31 de 2019, com ressalvas em relação às irregularidades identificadas na instrução do processo sistemático PPA,
2022, item 2.1 relatório na implementação de recomendações e contemplações. Voto ainda pela aplicação de multa ao segundo gestor, o senhor Walter Freitas, em decorrência desse achado, dada a relevância das aquelas relacionadas à identificação de instrução do processo chamado PPA no montante de R$ 3.000, pela determinação de atual gestão da CEPLAN para promover a sistematização dos dados de informações com vistas a subsidiar a elaboração dos programas do PPA, pelo exposto ainda e pela exposição de recomendação à atual gestão da CEPLAN para a correção e prevenção das irregularidades. É o voto, senhor presidente. Aprovação com ressalva de multa. Como se manifesta a conselheira Carolina Matos, revisora? Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro relator na íntegra. A turma converge e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, há tempo para aprovado. Indago Vossa Excelência, conselheiro Judácio, se fará a conferência do feito. Conselheiro Judácio. Confiro, sim. Dou por conferido. Próximo processo é o TCE 2410 de 2022, um processo de contra-administração direta ao exercício 2017, que tem como turma o relator João Bonfim e o revisor Perulino. O órgão de origem é o Departamento de Polícia Técnica, a vinculação à Secretaria de Segurança Pública. As unidades com seus respectivos responsáveis estão nas nossas telas. Passo a palavra nesse momento ao conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, tendo em vista a disponibilização do relatório do PROINF do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eu vou ao voto. Voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas do Departamento de Polícia Técnica, em razão das irregularidades discriminadas nos itens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.1.2, 5.2.1.2, 5.3.1 do relatório de auditoria, nos termos do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591 e do artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas. B, pela aplicação de multa ao senhor Jorge Borges dos Santos, no valor de R$ 1.300, por realização de alterações de caráter restritivo à competição na minuta do edital padronizado da PGE, por conseguinte, dando causa à dispensa indevida da análise da minuta do referido edital pela Procuradoria do Estado. C, pela aplicação de multa ao senhor Jorge Borges dos Santos e ao senhor Eximário Teixeira de Almeida e ao senhor Jorge Carvalho da Ressurreição no valor de R$ 1.300 por terem permitido a participação direta na licitação de agente público impedido por força legal. D, pela expedição de recomendação para que o DPT adote em licitações futuras o pregão na modalidade eletrônica, abstendo-se de utilizar a modalidade presencial sem que haja motivação específica que afaste as vantagens da modalidade eletrônica, não inclua nos futuros editais de certames licitatórios que vier a celebrar, como condição obrigatória para fins de habilitação, comprovante de vistoria técnica fornecida pela administração, sem que sejam atendidos os requisitos da imprescindibilidade da vistoria e sem apresentação de justificativa. Intensifique a fiscalização para garantir o preenchimento das condições legais dos procedimentos licitatórios no que toca à sua deflagração, trâmite, até a assinatura do instrumento contratual, como forma de evitar a ocorrência das mesmas irregularidades em futuros certames, pela expedição de recomendação à Secretaria de Segurança Pública para que instaure procedimento administrativo disciplinar em face do senhor Márcio Correia Calda, para fim de apuração imediata de possível prática proibida pela Lei 6677 de 94, tendo em vista o achado constante do item 5.2.1.2 do relatório de auditoria, declare a
nulidade do pregão presencial 001/2017 DPT e, consequentemente, do contrato 004/2017 DPT, em face da participação direta na licitação de agente público impedido por força legal, item 5.2.1.2 do relatório de auditoria, o que maculou a transparência e a competitividade do pregão. É como voto. Como se manifesta o revisor, conselheiro Pedro Lina. Fixo em 3 mil para cada um dos gestores na determinação proposta pelo Ministério Público de Contas que acompanha. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. Em discussão, a palavra à conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Em relação ao processo de prestação de contas do Departamento de Polícia Técnica, eu me manifesto acompanhando o voto do conselheiro relator no mérito. No que diz respeito à aplicação das multas, eu acompanho o conselheiro Pedro Lino. E, em relação ao item, a linha E, eu voto pela conversão em determinação, considerando a previsão de regramento certo, claro e definido, fazendo, então, assim constar, pela expedição de determinação à Secretaria de Segurança Pública para que instaure procedimento disciplinar para fins de apuração imediata de possível prática proibida pela Lei 6.677, Lei Estadual de 1994, tendo em vista o achado constante do item 5.2.1.2 do relatório de auditoria. Também voto no sentido da declaração da nulidade do pregão presencial de número 1 de 2017 do DPT e, consequentemente, do contrato, em face da participação direta na licitação de agente público impedido por força legal, item também 5.2.1.2 do relatório de auditoria, o qual teria, então, maculado a transparência e a competitividade do certame. É assim que me posiciono, senhor presidente. Agradecemos, conselheira Carolina. Encerrada a discussão, como se manifesta em votação o conselheiro Gildásio Penedo. Eu acompanho o relator, conselheiro João Bonfim. Como se manifesta o conselheiro Antônio Honorato. Acompanha a turma com os valores da multa do conselheiro relator. A turma é uma proposta vencedora. Indago, Vossa Excelência, conselheiro Bonfim, se fará conferência do feito. Confiro, salvo redação. Do conferido. Vamos ao item recursos. Trata-se do processo TCE 8140-2023. É uma rescisão de julgado. Senhor presidente, com a palavra, eu vou conselheiro pedir o Gildásio adiamento desse Penedo. processo para o próximo dia 18. Assim será feito. Próximo processo é o TCE 9511-2023. Também uma apelação sobre... Aqui tem a turma, o relator conselheiro Gildásio Penedo e a revisora Carolina Matos. O recorrente é o senhor Paulo Silva Vieira. O advogado recorrente é o senhor Bruno Lopes Bastos. A resolução recorrida é 141/2023 da primeira Câmara desse tribunal. Com a palavra, o conselheiro relator Gildásio Penedo. Perfeitamente, excelência. O relatório foi disponibilizado. Passo, portanto, a proposta de voto, se não houver contrariedade dos nobres pares. É o último, né? Pelo silêncio, o apelo atende ao pressuposto temporal da admissibilidade interposto dentro do prazo prefigurado no inciso 1º do artigo 37 da nossa Lei Complementar 0591, combinado com o 222 do Regimento Interno, razão pela qual o conheço como apelação. No âmbito do merecimento, a tese central da resignação é a nulidade do processo de prestação de contas do Convênio 026/2019 por cesseamento de defesa, porquanto julgado abro aspas sem o devido conhecimento prévio do ex-gestor que tomou conhecimento após notícia da imprensa local e disseminado pelos grupos do WhatsApp do município. Em virtude das alegações deduzidas pelo recorrente, o feito foi encaminhado à diligência interna Tem alguma coisa de Honorato aí? com o escopo de obter informações quanto às bases de dados que foram utilizadas para a expedição de notificação em nome do senhor Paulo Silva Vieira, ora recorrente do bojo do processo. Da explicação, veio que a notificação expedida pelo senhor Paulo foi encaminhada para endereço constante no cadastro da Receita Federal. Certifica ainda que o aludido endereço consta nos termos de compromisso atualizado do interesse de direito. No quadro descrito, a improcedência do pedido revisional é a medida que se impõe, indene de vício a notificação então endereçada à hora recorrente, consoante registro do da GECOM,
impondo-se aqui reproduzir o teor do encargo. De modo que, em sintonia com a opinativa do Ministério Público, conheço o recurso como apelação para negar de provimento, vez que não há de se falar em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, vez que nos termos do artigo 166 do regimento interno deste tribunal, o recorrente foi devidamente notificado do bojo do processo originário. Ao voto. Como se manifesta a revisora, conselheira Carolina Matos? Senhor presidente, eu acompanho o conselheiro relator do feito. A turma converge, nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, até um por aprovado, eu indago o conselheiro Judaso e fará a conferência do feito. Prefiro sim. Dou por conferido. Há um pedido do conselheiro Antônio Norato da inversão de pauta para ir para o item moções. Depois retornaremos ao rito normal da sessão. Com a palavra o conselheiro em moções, o conselheiro Antônio Norato. Fazer esta moção. É que no último sábado, a doutora Maria José Oliveira, funcionária aposentada desse tribunal, faleceu. A conheci ainda, não estava nesse tribunal, esposa de um amigo meu, que muitos conheceram, o deputado Gastão Pedreira. Na época eu conheci, e depois permaneceu também, sendo chamada assim, Beica. Beica era uma pessoa afável, educada, elegante, amiga, e que, durante muito tempo, atuou aqui nesse tribunal. Após a aposentadoria, foi se encontrar com as filhas, que moram em São Paulo, e sábado nos deixou. Eu não podia deixar de registrar e apresentar uma moção de pesar pelo seu falecimento e solicitar à secretaria que encaminhe essa moção, caso seja aprovada, aos seus familiares, que o endereço darei após esta sessão. É esta a proposta de moção, senhor. Agradecemos, conselheiro Antônio Norato. Em discussão. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. Encerrada a discussão. Só para acrescentar apenas que esqueci de registrar que Beica trabalhou no meu gabinete por muito tempo, depois que vim para aqui. Era minha assessora. Obrigado. Em discussão, encerrada a discussão, eu indago Vossa Excelência fará a conferência do feito, conselheiro Antônio Norato. Dou por conferido. Voltando à nossa pauta, nós temos o processo 6783-2012. É uma apelação que tem como turma o relator o conselheiro João Bonfim e o revisor Judaso Penedo. A recorrente é a senhora Cremilda Souza dos Santos. A resolução recorrida é a 4792-2011, da primeira Câmara desse tribunal. Foram notificados a senhora Priscila Nagem Cardoso Marques, procuradora assistente, Procuradoria Administrativa, Núcleo Previdenciário, o senhor Eduardo Mata Milton da Silveira, superintendente de Previdência do Estado da Bahia, o senhor Adelvino da Silva Góes Filho, secretário de Administração do Estado da Bahia. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, mais uma vez, o consentimento do revisor e em virtude da disponibilização do voto no PROINFA, direto ao voto. Considerando o laço probatório constitucional em consonância com o MPC, voto pela concessão do registro de portaria 609-185-24 de março de 2023, publicado no Diário Oficial de 25/3/2023, que retificou o ato aposentadorio originário de número 1000/2011, da senhora Cremilda Souza dos Santos, auxiliar de enfermagem, cadastro 322502-2, aposentada junto à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. É como voto. Como se manifesta o conselheiro revisor, Judaso Penedo. Eu acompanho o relator. A turma converge, nós colocamos em discussão, não havendo quem queira discutir, até um por aprovado. Indago Vossa Excelência fará a conferência do feito.
Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. O próximo processo é o TCE 6147-2023. Também é uma rescisão julgada. Tem como turma o conselheiro relator João Bonfim e revisora a conselheira Carolina Matos. O recorrente, o senhor Victor Pinheiro de Souza Nilo Dantas. Advogado da recorrente é o senhor Romildo Hugo Peixoto Júnior, senhor Marcos de Araújo Cavalcante, senhor Marco Filipe Moreira Pacheco, senhor Lucas de Oliveira Marinho, senhor Henrique Dourado de Oliveira, a senhora Cláudia Caroline de Figueiredo Pereira da Cruz e a senhora Cleiciana Rodrigues Brito. A resolução recorrida é a 180/2021 da primeira Câmara desse Tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim. Para que dia? Dia mesmo. Mas eu não combinei com minha parceira, com revisora. Senhor presidente, essa matéria ainda carece de um estudo mais aprofundado, e até em respeito à revisora, que ainda também continua fazendo análise desse processo, nós vamos... É isso mesmo. A revisora é uma conselheira muito comprometida com os votos e com os posicionamentos dela, de modo que eu percebi em discussões anteriores que é uma matéria que ainda carece de um maior aprofundamento, né? E eu quero trazer esse voto já trabalhado, de modo que a gente possa firmar uma posição desse pleno com base nesse voto. Não é isso, conselheira Carolina? Por isso nós vamos Essa palavra. retirar de pauta. Uma Palavra, parte, conselheiro. conselheira Carolina Vossa Excelência sugere retirada de pauta ou adiamento? Conselheiro Bonfim, antes de tudo, agradecê-lo pela deferência. Efetivamente, é um tema bastante complexo, inclusive a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas faz, nesse momento agora, a constituição de um grupo de trabalho justamente para aprofundar as questões no que diz respeito às certidões de dívida ativa. E esse caso que nós temos aqui trata justamente disso, perpassando outra importante variável, que é justamente o tema da prescrição, que nós regulamentamos aqui no ambiente desse tribunal a partir da edição do tema 899 do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, é uma questão complexa, que exige um aprofundamento maior, e se pudermos ter uma convergência nesse sentido, não só dos nossos gabinetes, mas do colegiado como um todo, um tanto melhor, né? Afinal de contas, é um tema sensível. Contudo, em relação a retirar ou adiar de pauta, Vossa Excelência sendo o relator do feito e nessa qualidade o seu maestro, sinta-se absolutamente à vontade. A música que Vossa Excelência tocar, nós vamos dançar, com certeza. Vou propor a retirada de pauta, uma vez que não compromete as metas já pré-estabelecidas. Assim será feito, conselheiro João Bonfim. Embargo de declaração, não temos nada a votar, mas no item reclamação temos o processo TCE 12.445/2022. O reclamante, a relatoria é de quem vos fala, o reclamante é o senhor Jacinto Vieira Lima, a origem é a Polícia Militar da Bahia, a vinculação é a Secretaria de Segurança Pública. Notificados foram o senhor Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, e o senhor José Maria de Abreu Dutra, superintendente de Previdência do Estado da Bahia. Pedindo permissão, disponibilizado já o relatório, eu vou direto ao voto. Voto. Conheço o presente expediente como reclamação, posto que satisfaz aos requisitos previstos na lei orgânica. No mérito, verifico que as unidades técnicas do MPC, calcados em provas documentais, foram acordes em ponderar que o referido policial reformado vem percebendo a gratificação por tempo de serviço no percentual de 15%, contrariando a resolução desta Corte que estipulou em 24%. Tal situação, a qual não foi contraditada pelo
os órgãos responsáveis se mantiveram silentes. Desafia a autoridade da decisão cameral e, por isso, deve ser julgada procedente. Alerto aos meus pares que, como o ato que reformou o ora reclamante foi lavrado pelo órgão de origem, facilita a regularização se ela for feita pela própria Polícia Militar da Bahia. Assim, admito a reclamação e, no mérito, julgo procedente, com a consequente expedição da representação ao Comando Geral da PM, para que regularize o pagamento dos proventos do senhor Jacinto Vieira Lima, obedecendo aos parâmetros definidos na Resolução 2097 de 2016, proferida pela primeira Câmara desse Tribunal, de modo a assegurar a percepção pelo reclamante da gratificação por tempo de serviço no percentual de 24%, que vem sendo pago no percentual incorreto de 15%. É a proposta de voto, senhores, que colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada e conferida. Em matéria administrativa, apresento o protocolo TCE 12.316/2023, que trata do projeto de resolução que aprova o plano estratégico deste Tribunal de Contas para o quadriênio 2024-2027 e da outras providências. O TCE da Bahia tem significativo histórico de atuação orientada por planejamentos estratégicos, consolidado por meio de 6 ciclos estratégicos desenvolvidos desde o ano de 2000, que resultaram em importantes aprimoramentos institucionais ao longo das últimas décadas. Alicerçado por essa experiência e pelos aprendizados obtidos, essa instituição dá início ao ciclo estratégico 2024-2027 com o objetivo de se aproximar, cada vez mais, do alcance da sua missão institucional. A estratégia do Tribunal de Contas da Bahia, consubstanciada neste pleno, prevê 14 objetivos que serão implementados por meio de iniciativas estratégicas, abrangendo diferentes perspectivas internas e externas da instituição, com foco no atingimento da visão para o futuro, ser referência técnica no controle público para a sociedade e os gestores públicos, pelo exercício das suas funções e fortalecendo a atuação pedagógica sustentada pelos valores institucionais. A partir desse alinhamento e da união de esforços, seremos o Tribunal de Contas cada vez mais efetivo e tempestivo, contribuindo para a melhoria da vida dos cidadãos baianos, visto que a aprovação do plano estratégico reafirma o nosso compromisso com a sociedade baiana e com cada um dos seus cidadãos. Informo que, assim como nos últimos anos, trata-se de matéria de relatoria do presidente. Em vista disso, submeto neste momento a deliberação da mesma aos nobres conselheiros e indago se farão uso do prazo de emendas, visto que foram entregues nos respectivos gabinetes cópia deste projeto. Em discussão? Não. Com a palavra a conselheira Carolina Matos. Agradeço. Senhor presidente, em relação à minha pessoa, eu abro mão expressamente do prazo de emendas. Pelo silêncio dos outros conselheiros, agradecemos a compreensão. Então, dou aprovado e devidamente conferido. Em requerimentos e indicações, comunicações e moções. Comunico a este plenário, conforme foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia de hoje, que teremos uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2023, próxima segunda-feira, às 14h30, para apreciação dos itens constantes da pauta, também já publicado no nosso Diário Oficial. Contamos com a presença de todos. Também trago o convite para o dia 13, amanhã, às 10 horas, estará acontecendo o 12º Encontro Interreligioso. E é muito importante a presença de cada um de vocês. Essa presidência, em nome dos conselheiros e procuradores de conta, convidam a todos participarem amanhã, neste plenário, às 10 horas da manhã, do culto e encontro interreligioso. Também trago um convite da STEB e a STECOM. Convidam para a confraternização no dia 15 de dezembro, a partir das 13 horas, a confraternização de final de ano. E será no Clube da Salma, a Salma, Rua da Ilha, em Itapuã, no dia 15 de dezembro, às 13 horas. Também importante a participação de todos nesse momento de confraternizar, celebrar e agradecer o ano que estamos concluindo com todo êxito e sucesso. Nada mais havendo, o que ocorrer, não tendo ninguém a se manifestar, declaro encerrada a presente sessão.